Fala galera, hoje estamos aqui novamente para um conteúdo trazendo Samuel, a estrela do futebol do Dedé TV. E hoje, pra gente meio que refazer aquele vídeo que a gente fez, foi no primeiro jornal do Dedé TV, beleza? Sobe a vinheta. Então, Samuel, nesse clima de Champions League, fala um pouco aí, que agora a Champions League foi confirmada para o dia 5/7, galera, oficial, vai acontecer, vai ter esses jogos, lembrando, as semifinais vão acontecer no sábado, o terceiro lugar e a final vai acontecer no domingo, beleza? Quer falar um pouco aí, Samuel, da expectativa para esse campeonato? a expectativa na Champions League, todos os times estão vindo para ganhar, né? Eu espero que seja um bom campeonato, seja um campeonato bem competitivo. E os times, eles estão bem iguais, então para mim vai ser um bom campeonato. E é isso. Samuel, falando um pouco das chaves da Champions League, outro tema muito importante, que é as chaves, como vai ficar as chaves. A chave, como vai ficar, os times já foram sorteados. PSG e Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. E lembrando, o PSG fez uma troca com o Manchester City, então o PSG tem Caleb e Nathan, e o Real Madrid tem Luiz e Pedro Corandelo. Samuel, que jogaço nesse lado da final, que seria a expectativa para esse clássico absurdo. São bons jogadores e eu acredito que não vai ser aquele jogo que vai ter muita finalização, mas vai ser um jogo que todos os times vão pressionar o outro. E uma coisa, Samuel, quem você acha que vai ser, se ficar de olhos abertos? Que jogador você diria? No time do PSG é o Nathan, porque o Nathan, eu já joguei uma com ele e ele está jogando muito bem, então o Nathan ele pode surpreender, pode levar o PSG à final. E do lado do Real Madrid, quem você acha que poderia surpreender nessa partida? Eu acho que o Pedro Corandelo é um bom jogador, então isso vai fazer a Luísa se desenvolver. Isso. Ah, entendi. Muito nesse jogo e também uma das fortes candidatas a levar o seu time à final da Champions League. Eu acho que assim, histórico, se Real Madrid, lembrando que Real Madrid, o maior artilheiro da história do Real Madrid é o André, que jogou só 2 amistosos e fez história. Vai ser histórico se Real Madrid for pra final, mas é aquilo, Samuel. Do outro lado, tem a equipe do PSG, que é a equipe atual campeã. Então, assim, a camisa vai pesar, sim. E quem você diria que vence? Quem ganha? Difícil, hein? O atual campeão da Champions League contra o estreante. Eu diria que o PSG. Eu também vou com você, o PSG. Eu espero que o Caleb ele se desenvolva mais com o Nathan, porque o Nathan também é um grande jogador, vocês vão ver. E eu espero que o Caleb melhore, porque na última final da Supercopa, eu joguei contra ele, pra mim, ele não tava jogando tudo que ele sabe, ele não tava dando, mas parecendo que ele tava jogando obrigado, tava jogando... E todos os lances, exatamente, e todos os lances que deram a vitória para a equipe na Supercopa, para a equipe do Palmeiras, foram lances de erro do Caleb. Cortando aqui, o Caleb teve 3 gols que foram culpa dele, e um gol contra, o que acabou abalando a equipe do Botafogo. Mas continuando, na outra chave tem absurdamente Manchester City e o Bayern de Munique. Manchester City de Manu e Maria, a dupla que tomou uma surra para a equipe do Santos na semifinal da Copa do Brasil. Sacote. E do outro lado, simplesmente o Bayern de Munique de Stephanie e Samuel. Samuel, você sendo prova, o que você acha desse jogão? Porque pra mim vai ser um jogo absurdo, não é não? Eu vou pegar o exemplo do jogo contra o Santos. A Maria e a Manu, elas não se dão bem dentro de campo. Desde o primeiro minuto que eu vi ela brigando, porque uma queria chutar e não, é uma brigaiada, então elas não se concentram no jogo. Então, pra mim, elas têm que treinar juntas, por causa que se elas não treinarem juntas, elas são irmãs, elas já vivem o dia todo juntas, mas elas não têm
como fala, elas não têm o toque uma com a outra. Aí, sim, então, a gente já viu que elas levaram um sacote contra o Santos, de Caleb e André, e eu acho que também vão levar um sacote de Samuel e Stephanie no Bayern de Munique. E também, Stephanie também vai jogar muito. E Samuel, outra coisa também muito importante que eu queria dizer dessa chave, é que o seguinte, a gente viu a surra que a equipe que a Maria e a Manu tomaram. E agora a gente vai ver para a equipe do Bayern de Munique, e é aquilo, a gente tem uma equipe muito bem do Bayern de Munique. A gente tem o Samuel, que joga no ataque, consegue fazer uma defesa, e a Stephanie, que é considerada, na minha humilde opinião, a melhor jogadora feminina, mesmo não tendo títulos. Sim. E agora, Samuel, a gente crava que o Bayern de Munique passa. Com certeza. Mas PSG a pergunta é... e Bayern de Munique na final. Quanto você acha que vai ficar esse placarzão? Eu acho que vou botar uns 14-0. Porque se ficar 14-0, meus amigos, vai ser o jogo mais histórico e o principal. Vai ser o jogo que vai bater o recorde de números de gols no campeonato. Quer falar um pouco sobre isso? Quanto você acha que vai ficar? Eu vou ser humilde. O jogo vai ficar 25-2 pro Bayern de Munique. Eu acho meus que amigos, fique. Em 14 minutos de jogo, será que 25-0? Vamos fazer um combinado vocês aqui, ó. Se o Bayern de Munique fizer mais de 25 gols ou 25 gols, a nossa meta é bater 1000 visualizações nos vídeos. Pode ser, é isso então, já tá fechado aí. Lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder tudo até lá na Champions League, que vai gravar muito conteúdo. E, cortando um pouco desse assunto, a gente tem essa final, né? Que a gente falou, que é a equipe do PSG e Bayern de Munique. Um confronto embaçadíssimo, mas é aquilo. Do lado do Bayern de Munique a gente tem uma equipe muito bem, com qualidade, que sabe jogar e organizada, tanto a Stephanie na defesa, o Samuel no ataque, fazendo esse time flutuar bem no jogo. Já a equipe do PSG fica a dúvida, Caleb na defesa ou no ataque, Nathan na defesa ou no ataque. Fica a dúvida, porque do outro lado a gente também tem o Real Madrid, que é uma equipe muito forte, mas que é aquilo. Você tem dois jogadores muito defensivos, a Luísa é muito bem na defesa, mas no ataque ela necessita de passes fáceis para fazer o gol. E ela erra muito. A gente pode ver quando ela jogou com o André na equipe do Cruzeiro. E o Pedro, que não se desenvolveu muito bem porque jogou com a Stephanie, né? Sim. E que é uma jogadora muito bem na defesa. Que teve que colocar as pés na Stephanie. É aquilo. Tem chance do Pedro sobrecarregar a Luísa sim. Mas a gente cravou que o PSG vai para a final. A pergunta é, PSG ou Bayern de Munique? Bayern de Munique, 10-0. 10-0? 10-0 é histórico porque, lembrando, nunca em uma final da DDTV teve um placar tão amplo assim. E outra coisa, o placar acima, eu acho que na final de DDTV foi 5-4 na Supercopa. Foi o único. Teve 9 gols na partida. Foi um jogo absurdo. Mas a pergunta que fica, antes da gente falar do próximo tema, galera, Samuel, fala um pouco do Mundial. A gente cravou que o Bayern de Munique vai para a final. Mas e a final do Mundial? Porque o Botafogo... A gente diria Bayern de Munique e Botafogo. Botafogo já é oficializado, mas o Bayern de Munique. Qual que é o time do Botafogo mesmo? O time do Botafogo, por enquanto, oficialmente, é só o André. A equipe do Botafogo tá buscando, a gente vai falar no próximo tema sobre a notícia que saiu do Botafogo. Sim, e o Bayern de Munique, eu acredito que vai ser campeão. E pro Mundial, minha expectativa é que seja um jogão, por causa que os times, um título tão importante para a DDTV e para os times também, para ficar na história. Pareceu o Luiz assim na câmera, mas engraçado. Continuando, vai ser um jogo, eu espero que seja um bom jogo, né? Vai ficar para a história, um título muito bom, um título grande, que os times vão dar tudo para ganhar. E o que importa é a gente jogar bem, não ganhar o título. Ganhar o título é sempre bom, importante, mas o importante mesmo é a gente todo mundo jogar bem e se divertir. É isso mesmo, Samuel. E outro tema muito importante que a gente tem que debater no canal é uma notícia que saiu sobre o Mundial. Botafogo tem 4 propostas na mesa por jogadores para substituir o Caleb. Os 4 são Pedro, Caleb, Luiz e Maria. Por quê? Se o Botafogo não arranjar jogador para substituir o Caleb, vai ter que ser realmente o Caleb. Samuel, quem você acha que seria perfeito para substituir o Caleb? Dessas 3 opções que a gente teve, ou das 4 se você quiser classificar o Caleb, para jogar com o André. Porque assim, o André é um bom jogador, mas é aquilo, se você não tem um jogador de qualidade, é aquilo que acaba acontecendo
com André e Caleb. Porque no seu time, não adianta você jogar bem e o seu parceiro jogar mal. Para o time andar, para você ganhar partidas, fazer gol, o seu time todo tem que estar no mesmo nível. O seu time todo tem que jogar bem. E, falando assim, eu já vou tirar o Caleb. Para mim, o Caleb não merece muito jogar essa final, porque a gente vê que o nível dele tá desandando. Ele só jogou bem contra um time fácil, um time muito fácil, que era Maria e Manu no Grêmio, não desmerecendo nada do Caleb. Não falando que Caleb é ruim, ele é um bom jogador, mas pra mim o Caleb não tá em nível de final mundial. E pra mim a grande competidora é a Luísa, que quando jogou com o André na final, se eu não me engano, contra o Palmeiras, jogou muito bem. O time do Palmeiras sofreu pra ganhar, foi na disputa de pênaltis, foi um grande jogo. Então pra mim a melhor dupla do André é a Luísa, uma dupla muito boa pro Botafogo. Isso é uma outra coisa também que eu achei, cravando assim, a da Luísa. Se a Luísa realmente fosse jogar esse Mundial entre Bayern de Munique e Botafogo, seria absurdo. Porque vamos colocar na ponta da caneta, a Stephanie iria ganhar o seu primeiro título, igualando a Luísa. E era uma grande jogadora que não ganhou nenhum título ainda em sua carreira. Exatamente. Então, se a Stephanie ganha a Champions League, ela iguala a Luísa em títulos, que é uma grande jogadora. Sim. E outra coisa, o Samuel ganhando essa Champions League vai a 5 títulos, empatando com o André Vaz. O que significa que... se ele ganhar, o desempate vai ser no Mundial de Clubes. Tanto para Luísa e Stephanie, tanto para André e Samuel. Então, assim, vai ser um jogo histórico, historicíssimo. Mas outra coisa... E você descarta a Maria nessa equipe do Botafogo? Eu acho que o Botafogo, ele precisa de uma defensora. E a Maria é aquele tipo de jogador que vai e volta. Mas o problema dela, que é quando ela fica na defesa, ela vai pra defesa defender, ela não sobe pro ataque de novo. E quando ela vai pro ataque, ela não volta pra defesa pra defender. Então, pra mim, não é o tipo de pessoa que o Botafogo tá procurando, porque o Botafogo tem que chegar muito forte também pro Mundial de Clubes, porque é o Bayern de Munique, né, um grande time, e a jogadora essencial, é a Luísa, que faz esse trabalho. Tem horas que ela falha, e falha muito, uns erros bizarros, mas... É verdade, isso é verdade. Mas ela é a pessoa, dessas 4 aí, ela é a pessoa que mais merece, que mais tem cabeça, que mais tem qualidade para jogar essa final com o time do Botafogo, fazer um bom jogo contra o time do Bayern de Munique e até ser campeão. E é isso. E uma coisa rápido, com a Champions League, nosso número de inscritos, eu tenho que agradecer para vocês. Já passamos, eu imaginava que a gente passava nem de 20. Já estamos a 65 inscritos. Não é muita coisa? Não é, mas pra gente, 65 inscritos tá muito bom. É ótimo, porque não, na final da Supercopa, galera, só pra avisar, no final da Supercopa a gente tinha 34 inscritos. E desse tempo pra cá, uns 2, 3, 4 meses, já ganhamos, se a gente ganhou, se a gente tinha 34... 65, a gente ganhou. Sim. Eu 31 vou deixar, mais ou menos, né? Eu vou deixar 31. aqui o cálculo aqui pra vocês, galera. E agora vamos falar um pouco das estatísticas pra gente Matemática finalizar não tá boa não, hein? esse Jornal da Dedé TV. Vamos falar um pouco aqui das coisas simples, porque o próximo episódio que a gente vai postar com o Samuel é sobre o ranking da Dedé TV oficializado, beleza? Mas a gente não vai falar isso agora, a gente vai falar um pouco das estatísticas dos jogadores, só falar das assistências, títulos e gols. Falando um pouco aí dos 4 principais, vamos falar dos 4 principais, que é o André, o Samuel, a Luísa e o Caleb, né, que eu posso considerar. Vamos falar um pouco, o André tem 5 títulos, como eu falei, o André tem 5 títulos, o Samuel ganhando essa Champions League vai a 5 títulos e a final vai ficar em aberto. Se o Samuel ganha, ele vira o rei da DDTV, ele assume a coroa que era do André. O André ganhando, aí o Samuel vai ter que fazer mais um pouco para conseguir tirar esse título do André. Já o Caleb tem um título que, para quem não sabe, é a Copa do Brasil, com 7 gols e 9 assistências. Não é um número tão grande, né, que a gente pode ver. Para um jogador que joga muito na DDTV. Porque o Caleb, ele tem quantas partidas? Caleb, acho que deve ter umas 8, 10 partidas por aí. Claro, tem partidas que não foram gravadas, partidas que foram gravadas. Então, e a Stephanie tem nenhum título, como a gente falou, 5 gols e 4 assistências. E uma jogadora, pra mim, pelo menos merece um golzinho, já jogou muito e perdeu. Pra mim, o Pedro, que tá na última colocação, ele tem 0 títulos, mas pra mim, ele não teve tempo de mostrar o que ele tem no futebol.
por causa que uma partidinha só, ele só jogou uma partida na história da DDTV, se não me engano foi uma ou duas. Foram duas, a semifinal contra você e a final... E o terceiro lugar. Ele ganhou o terceiro lugar, mas por quê? Porque a equipe que tá jogando no Grêmio não quis jogar mais. Perdeu pro WO e os 3 gols, ele não fez 3 gols, mas os 3 gols que foram feitos por WO foram considerados na conta dele, do Pedro. Então, lembre-se, os 3 gols que o Pedro tem foram pela derrota do WO da equipe do Grêmio contra o Botafogo na final. E que pra mim, assim, desculpa, mas é triste você ver o Botafogo que era de Maria, André, jogavam muitos, tinham títulos, e hoje uma equipe que disputa pelo medíocre terceiro lugar. Sim, é. O Botafogo, ele deu uma caída, que se o Botafogo tivesse mantido todos os seus jogadores que ele ganhou, os seus primeiros títulos... achando jogadores peças-chave que poderiam substituir. Para mim, que se ele não vendesse o André, ele iria estar voado o melhor time da história da DDTV. Mas o futebol é assim, tem gente que sai do time, mas também ninguém é obrigado a ficar a carreira inteira no mesmo time. Mas se o Botafogo tivesse mantido os jogadores, ele teria um bom time, ele teria bons jogadores e títulos muito importantes. Para mim, se ele tivesse mantido a Maria, ele não teria perdido a final da Supercopa da DDTV. E é isso, galera. Samuel, muito obrigado aí por esse vídeo. Agradeço a você que acompanhou até o final. E comenta aí, hashtag, se você assistiu o vídeo todo, comenta hashtag peixe, aleatório. Mas comenta aí no final pra você que assistiu tudo. Vamos ficando por aqui. Esse é o Jornal da DDTV. E rapidinho, 19. A meta dos inscritos da DDTV... Até Champions League? Até Champions League, eu quero 80 inscritos até Champions League. 80 inscritos então, galera. Eu confio em vocês, vocês conseguem. Ficamos por aqui. E é nóis, galera. Valeu. Valeu.